Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Hoje chegamos ao fim da série de exposições desta carta e eu gostaria de me ater ao último versículo. Leremos os versículos 20 e 21. Mas analisaremos o versículo 21 desta carta. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os irmãos podem sentar. João, após apresentar o Deus verdadeiro em Jesus Cristo, seu Filho, encerra essa carta advertindo seus filhos espirituais contra tudo aquilo que possa usurpar o trono do coração que pertence somente ao Deus verdadeiro. É interessante que é a única vez em toda a carta que João fala sobre ídolos. A primeira vez. E ele finaliza exatamente com essas poucas palavras: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas o que fica agora para nós é a pergunta: o que João quer exatamente que entendamos sobre os ídolos e por que esse é o último aviso que ele deixa nessa carta. Guardai-vos dos ídolos. Uma carta dividida em 5 capítulos, temas profundos sobre a vida eterna, sobre as duas naturezas de Cristo, testes que são expostos e falam sobre a vida eterna, sobre o amor de Deus, sobre o testemunho do Espírito, temas que tratam sobre a oração, a proteção de Cristo sobre nós contra o maligno, a afirmação majestosa de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E depois de tudo isso, de toda a teologia que João traz em sua carta, João termina com essa frase, com poucas palavras: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Só isso. Uma advertência direta a estes que João chama de filhinhos. Mas por que João termina essa carta assim? Porque a palavra ídolo não aparece outras vezes, e porque agora, ao final, a conclusão de tudo, ele fala sobre os ídolos? Porque isso aparece na última linha da sua carta, como se fosse uma síntese de todo o conteúdo que ora ele escreveu. É isso que o texto nos convida a examinar. Exatamente porque esse versículo termina dessa forma. Mas quem deve se guardar? Do que deve se guardar? E como deve se guardar? Primeiro, quem deve se guardar? O versículo começa: filhinhos. Filhinhos.
João não dirige essa advertência a todas as pessoas, mas aquelas pessoas a quem ele escreve. João está escrevendo às igrejas da Ásia Menor. Igrejas essas, como já vimos pela manhã, que estavam sendo atacadas por falsos mestres que estavam ensinando falsos ensinos acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estavam deturpando quem Jesus Cristo realmente é. João escreve a estes filhinhos, e é interessante que o mesmo vocativo que é utilizado aqui, filhinhos, ele usa 6 vezes ao longo dessa carta. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, versículo 12, versículo 28. Depois no capítulo 3, versículo 7, versículo 12. No capítulo 4, versículo 4. João, em toda essa carta, por mais duro que os testes pareceram ser, e o são, por mais duras que muitas vezes as palavras de João pareçam ser aos nossos ouvidos, e muitas vezes são, ele trata sempre aquelas igrejas, chamando os seus membros de filhinhos. É uma preocupação pastoral que João tem com estes irmãos. É uma preocupação de um pai para com filhos. Uma preocupação de um pai na fé. E ele exorta ao final da carta. E isso nos mostra o perigo dos ídolos como uma ameaça específica, não para os de fora, não para o outro grupo que João sempre cita na carta, aquele grupo que não é dos nossos, aquele grupo que não pertence a Deus, aquele grupo que não está em Jesus Cristo. João não trata do perigo dos ídolos para os de fora, mas para os de dentro da família. Filhinhos, para os que estão dentro da mesma família. O alvo da advertência aqui são os da família da fé. Quem deve se guardar? Os da família da fé. Esta sentença, embora aparentemente separada, é como um apêndice necessário para toda a doutrina que precede na carta. Para tudo aquilo que João já vem ensinando. A lógica clara que João acaba de proclamar, inclusive no versículo 20 que lemos, que estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo, e que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Imediatamente, entendendo a fragilidade humana, João acrescenta, mostrando que esse conhecimento, ele precisa ser guardado. Quem conhece o Deus verdadeiro é exatamente quem mais precisa vigiar-se. Quem mais conhece o verdadeiro Deus, quem mais conhece o seu Filho, Jesus Cristo, é quem precisa vigiar-se contra os falsos deuses, contra os falsos ensinos dos falsos mestres. Precisa guardar-se contra os ídolos produzidos no próprio coração. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus para que atingisse todas as nações, que havia visto milagres no Êxodo, foi precisamente quem precisou ouvir o segundo mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Aquele povo que é separado, este povo que é separado por Deus para anunciar entre as nações a sua glória. Povo esse que é separado para viver de forma separada. Precisamente esse mesmo povo foi quem precisou ouvir: não terá outros deuses diante de mim. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja teologicamente instruída, uma igreja onde passou-se muitos pastores doutos da palavra de Deus,
Igreja essa que Paulo escreve, ao menos que nós sabemos, 4 vezes a essa igreja. Ela precisou ser advertida lá quanto ao perigo da idolatria. Nós vemos na primeira carta, que na verdade é a segunda carta que Paulo escreve à igreja, porque as outras cartas nós não a temos. Em 1 Coríntios 10, versículos 12 a 15, Paulo escreve: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Preste atenção no versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Não é à toa que os apóstolos sempre têm essa preocupação quanto à idolatria. Não é à toa porque eles mesmos já sabiam a realidade dos corações humanos, inclusive dos próprios corações. E sabiam que todo crente está suscetível a formar ídolos em seu coração, a ter ídolos em seu coração. Todos os dias nós somos tentados a dividir o trono do nosso coração com falsos deuses, com ídolos. E por isso é uma preocupação que nós vemos durante toda a Escritura. Guardai-vos dos ídolos, fugi da idolatria. O chamado de João aos filhos de Deus nos ensina que a idolatria não é um problema do pagão que nunca ouviu o evangelho, mas é um problema para os filhos de Deus. Filhos estes que foram separados para viver para a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. É um problema para nós se andarmos como idólatras. Por isso precisamos fugir todos os dias da idolatria nos nossos corações. Porque esse é um problema crônico do coração humano. Inclusive do coração que foi regenerado. Porque nós ainda sofremos as mazelas do pecado que existe em nós. Todos os dias somos tentados, e tentações essas que provêm única e exclusivamente das intenções do nosso próprio coração. Coração esse que é manchado, marcado pelo pecado. Todos nós estamos suscetíveis à queda. Enquanto ainda habitamos nesse corpo carnal, no mundo de tentações, precisamos vigiar o nosso coração. Calvino faz uma observação, e eu citei essa frase logo pela manhã, onde ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos, sem exceção. O coração de todo ser humano é uma fábrica de ídolos. A nova natureza não elimina a tentação de fabricarmos substitutos para o Deus verdadeiro. Sermos salvos, sermos separados, sermos regenerados, não nos livra das tentações do nosso coração de colocar outras coisas num trono que deve ser única e exclusivamente do Deus verdadeiro. Não estamos livres disso. Mas essa nova natureza, ela nos dá a capacidade de resistir às tentações. E nos dá a capacidade também de vigiar as nossas vidas, de vigiar-nos contra estas tentações. Toda a Bíblia, toda ela, serve justamente para isso. Para nos ensinar, para nos exortar, para mostrar o erro que andamos, para mostrar os ídolos que ainda residem em nosso coração. E toda a Escritura, toda ela, vai advertir a todo momento: fugir
da idolatria. Fugir da idolatria. Guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. No deserto do Sinai, Israel acabara de testemunhar as 10 pragas sobre o Egito. Israel acabara de ver o mar sendo aberto. Israel acabara de ver uma coluna de fogo que os aquecia no deserto. Uma nuvem que os cobria para que não andassem no sol ardente. Passaram 40 dias, alguns dias, sem Moisés, porque Moisés estava no monte, intercedendo a Deus pelo povo. E mesmo depois de ter visto a mão poderosa do Deus verdadeiro que os livrou do Egito, eles simplesmente reúnem as joias e constroem um bezerro de ouro. Israel, que acabara de ver tudo o que Deus tinha feito. O mesmo povo que, ao atravessar pelo deserto, estava cantando: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Agora fundem um bezerro de ouro e começam a o adorar como Deus. Qual a chance que nós temos se não vigiarmos o nosso coração contra as nossas próprias tentações? Se um povo separado, ao qual Deus falava por meio dos seus representantes, mas falava teofanicamente, onde o representante do povo ouvia a voz do Senhor, via a presença do Senhor. Esse mesmo povo que vê um mar se abrir à sua frente e fechar-se sobre os cavaleiros que tentavam os matar. Povo esse que viu tantos milagres que Deus havia feito, comida descia do céu. E bastou-se apenas um breve momento para que a idolatria tomasse conta do seu coração. Se não vigiarmos, que chance nós temos de não cair nos mesmos pecados? De não cairmos no mesmo pecado de idolatria. A idolatria, meus irmãos, não nasce da ignorância de saber ou de não saber quem é Deus. A idolatria não nasce de não termos o conhecimento de quem Deus é, porque esse povo conhecia Deus. Porque nós hoje conhecemos o Deus verdadeiro. Nós andamos com o Deus verdadeiro. Mas a idolatria muitas vezes nasce da impaciência e da tendência do coração de querer um Deus visível, manuseável, palpável e um Deus conveniente. Vocês não querem um Deus? Aqui está o seu Deus. Queria um poste ídolo. E a conveniência de ter um Deus que simplesmente faz o que você quer. De você pedir, Ele te dá o que quer. Muitas vezes o que nós buscamos é que Deus não é o faça-se a sua vontade, mas Deus faça a minha vontade. A idolatria muitas vezes nasce justamente de querermos um Deus conveniente. Um Deus que sempre dirá sim para nós. E essa é uma realidade presente nos nossos dias. João nos ensina com essa pequena frase no final da sua carta. Quem deve se guardar? Filhinhos. Os filhos de Deus devem se guardar. Mas, em segundo lugar, do que deve se guardar? E é o que nós estamos falando. É o que ele deixa explícito na sua carta. Dos ídolos.
os filhos de Deus devem se guardar dos ídolos. A palavra grega utilizada aqui significa literalmente imagem, aparência, cópia. Um ídolo é, por definição, a cópia de algo real. A cópia imperfeita de algo real. Não é o original. Não é o verdadeiro. É uma representação. Apenas uma representação. E o problema do ídolo não é que ele seja necessariamente feio, perverso ou obviamente demoníaco. Destes a gente consegue passar longe. O problema é que ele ocupa o lugar do que é verdadeiro. O problema do ídolo, dessa cópia falsa, desta cópia barata, desta cópia que simplesmente pode fazer lembrar do verdadeiro, é que ele não é verdadeiro. Ao contrário de Jesus Cristo, que o João declara ser o verdadeiro Deus, em sua mesma essência, igual da mesma essência. Como o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. João está escrevendo num contexto em que a idolatria tinha um endereço físico. Em Éfeso, abrigavam templos imensos a deuses pagãos. Em Éfeso estava o templo de Ártemis, uma estrutura 4 vezes maior do que o templo de Partenon, que era o mais famoso templo da Grécia Antiga. Um templo exuberante, enorme, mais de 127 colunas, de 18 metros cada. Algo colossal. Repleto de sacerdotisas. E com uma economia que girava em torno da idolatria. Quando lemos Atos 19, 23 a 25, nós vemos justamente isso. Um ourives que faziam miniaturas dos deuses para vender. A economia girava em torno da idolatria. Mas João, ele não estava pensando apenas em estátuas. Provavelmente se refere a uma gama mais ampla de ídolos. E grande parte dos comentaristas identificam pelo menos 3 categorias no contexto dessa epístola. Ao analisar toda a estrutura dessa carta, os comentaristas dividem ídolos em pelo menos 3 categorias. A primeira categoria seria dos ídolos doutrinários, que são falsos conceitos a respeito de quem Deus é. Ídolos doutrinários. Os hereges gnósticos da época, que João combate ao longo de toda essa carta, eles não adoravam estátuas. Eles não adoravam imagens. Mas eles adoravam ideias distorcidas sobre Jesus. Eles distorciam a imagem real de Jesus. Eles negavam a sua encarnação. Eles separavam o Cristo divino do Jesus histórico. Eles diziam que Jesus recebeu o Cristo no momento do batismo e que o Cristo se separou do Jesus histórico antes da cruz. Porque diziam que a matéria é má, que era impossível que o divino estivesse junto da matéria que é má. Eles distorciam quem Jesus Cristo é. Esses ídolos eram ídolos teológicos, se assim podemos dizer, mas de uma falsa teologia. Imagens mentais de um Deus que não existe, de um falso Deus, que substituía o verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo. F.F. Bruce,
um comentarista, um teólogo, ele diz o seguinte: os ídolos são os falsos conceitos a respeito de Deus. Qualquer teologia que desfigure Cristo é idolatria intelectual. Primeira categoria apresentada pelos teólogos, pela maior parte dos comentaristas, é os ídolos doutrinários. A segunda categoria são os ídolos religiosos. Práticas e objetos que desviam a adoração verdadeira. No contexto de Éfeso, isso incluía amuletos, encantamentos, rituais mágicos, culto ao imperador e tudo o que se faz com instrumentos de superstição. João Calvino, comentando sobre isso, ele diz: o apóstolo não só condena a idolatria, mas nos ordena a precaver-nos de todas as imagens e ídolos. Tão inerente é a superstição em nós, que a mínima ocasião basta para infectar-nos. Só precisa disso aqui para que a gente fabrique um ídolo no nosso coração. A mínima coisa. É por isso que precisamos nos guardar. E ele diz mais, ele diz assim: a madeira seca, disse João Calvino, não pega fogo tão rápido quanto um coração humano se inflama com ídolos quando lhe damos oportunidade. Só precisamos de uma oportunidade para criar um ídolo no nosso coração. A terceira categoria é justamente ídolos do coração. As coisas que muitas vezes são coisas boas, mas que ocupam o lugar de Deus. Essa categoria talvez seja a mais sutil, mas também a mais perigosa. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, nos mostra isso com muita precisão. Ele diz que ídolo é qualquer coisa que nos promete o que só Deus pode dar. Como falamos pela manhã, segurança, uma identidade, porque a nossa nova identidade foi dada pelo próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós que não éramos filhos, nós olhamos para a carta que Pedro escreve, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Vós que não alcançastes misericórdia, mas agora sim tem misericórdia. Deus é quem nos dá uma nova identidade. E muitas vezes confiamos em cargos, confiamos em qualquer outra coisa que possa nos dar uma nova identidade. Quem você é não depende de nada externo. Quem você é depende única e exclusivamente de quem Deus diz que você é. E Deus diz que você é filho. Nós somos filhos, então precisamos andar como filhos. Qualquer coisa que tente te dar significado à sua vida, que dá sentido real à sua vida, que te dê o verdadeiro amor, se não for Cristo, você encontrou um ídolo. Você fez um ídolo no seu coração. Tudo aquilo que começa a controlar as nossas vidas, tudo aquilo que começa a controlar os nossos pensamentos, os nossos recursos, os nossos afetos, de forma desproporcionada,
tudo aquilo que é a primeira coisa que você pensa quando você acorda, a sua primeira preocupação do dia, tudo isso que toma o lugar do verdadeiro Deus, é um ídolo que nós fazemos em nosso coração. Como ainda disse Tim Keller no livro, Deuses Falsos, diz, os ídolos são quase sempre coisas boas. O problema não está na coisa em si, mas o lugar que ela ocupa. Se é a maior prioridade da nossa vida. Se é algo que olhamos e dizemos assim, isso aqui se acontecer, isso aqui se me faltar, minha vida perde o sentido, minha vida acaba. Se esta coisa não for a presença de Deus, é um ídolo no nosso coração. Se o que mais nos fará falta não for a presença de Deus, esse é um ídolo que fizemos no nosso coração. Se tudo aquilo que mais desejarmos não for a glória de Deus e a sua presença em nós, encontramos um ídolo do nosso coração. Assim falou o Senhor, ou assim disse o Senhor: amaldiçoado o homem que confia, o homem que faz do seu braço, da carne do seu braço, que confia na carne do seu braço. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Filhos, guardai-vos dos ídolos. É o último versículo, e ele diz no versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Colossenses 3,5, portanto, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, e a avareza, que é idolatria. Paulo chama a avareza de idolatria. Não porque dinheiro seja algo ruim, seja mal, mas porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não porque ter um carro é algo ruim, mas se você faz a prioridade da sua vida, o carro que você tem, isso é um ídolo mau. Não porque ter família não seja uma bênção de Deus, mas se teu cônjuge, se teus filhos tomam o lugar de Deus no teu coração, você fez de uma bênção de Deus um ídolo. Um ídolo. Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze. Os israelitas estavam sendo mordidos por serpentes abrasadoras e estavam morrendo por culpa do seu próprio pecado. Deus manda Moisés fazer uma serpente e hastear essa serpente. O símbolo apontava para quem? Para Cristo. O próprio Jesus disse que assim como a serpente foi levantada, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se Jesus não falasse isso, não tinha nem como a gente saber que a serpente era uma tipificação, queria apontar para Cristo. Mas o que o povo faz? O povo começa a olhar para aquela serpente e vê que é curada. E esse povo começa a adorar. Tem aquela serpente, não como uma bênção que Deus deu para que houvesse cura, mas como um ídolo. E começam a adorar como um Deus. Não são as bênçãos que Deus te deu que são ídolos. Mas muitas vezes você pode olhar para estas bênçãos como ídolos. E aí nós estaremos tirando o verdadeiro significado do que Deus nos dá. Porque tudo que Deus nos dá é para a glória dEle. É para a glória dEle. Ao olhar para aquela serpente e serem curados, o povo deveria dar glória a Deus, porque Deus estabeleceu uma forma para que eles não morressem.
e não para que aquele símbolo fosse adorado como Deus. Onde está o nosso coração? Onde temos colocado as coisas que Deus nos dá no lugar certo, ou no trono que deve ser dado somente a Ele? Precisamos identificar qual a categoria, não apenas o ídolo, mas qual a categoria dos ídolos que porventura venham a existir no nosso coração. Se é um ídolo doutrinário, se temos cultuado uma imagem de um Cristo conveniente, se temos cultivado em nossas mentes não a imagem do verdadeiro Cristo, mas de um Jesus que aprova tudo o que fazemos. Não de um Jesus que nos mostra onde erramos, não de um Jesus que nos diz que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de um Jesus que nos ensina como devemos andar, mas muitas vezes um Jesus que faz tudo o que eu quero. Pode ser que o ídolo que existe no meu coração seja um ídolo doutrinário. É um falso entendimento do verdadeiro Cristo. Que é um Cristo, muitas vezes, que nunca confronta. Que apenas é o seu amigo e nunca o seu Senhor. É muito fácil dizermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e Ele o é. Mas é muito mais difícil dizermos que Ele é o nosso Senhor, que é Ele quem manda na nossa vida, que Ele manda e eu simplesmente obedeço. Afinal de contas, como se diz popularmente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas é muito mais fácil aceitarmos Jesus como o nosso Salvador do que como nosso Senhor. E se não temos a imagem real de quem Cristo é, sendo Ele Senhor e Salvador, talvez seja esta a categoria de um ídolo doutrinário, um ídolo teológico, um falso entendimento de quem Deus é, um Deus que eu decreto e Ele tem que me dar, um Deus que é meu sócio na empresa e que se eu faço parte dessa empresa eu posso decretar e Ele tem que fazer, quando na verdade Ele é Senhor. Talvez um ídolo religioso. Se temos depositado a nossa confiança em rituais, se temos depositado a nossa confiança em práticas e tradições religiosas, de forma que transferiu para estes atos a confiança de que pertence somente a Deus. Vou tentar simplificar melhor isso aqui. É muitas vezes nós acreditarmos que somos salvos porque nós vimos ao culto todo domingo. É acreditar que nós somos salvos porque eu faço. Que eu sou salvo porque eu devolvo dízimo. Porque eu sou salvo porque eu não falto culto. Porque eu sou salvo porque eu compro uma cesta básica e entrego a quem está necessitando. Quando eu deveria olhar para estas coisas como as boas obras que de antemão Deus fez para que andássemos nelas. Ao invés de olharmos para as nossas obrigações cristãs, nós começamos a olhar para as nossas ações, para as nossas obras, como sendo quem irá nos redimir e nos dar salvação. Se este for o caso, precisamos olhar para nós mesmos e lembrar que a salvação foi nos dada por graça, sem merecimento, sem mérito algum nosso. Foi dado única e exclusivamente por mérito de Jesus Cristo, o Deus que se encarnou, morreu em nosso lugar para nos dar vida, ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Se este é o caso, precisamos rever os nossos conceitos sobre quem Jesus é e sobre quem nós somos. Sobre o que Jesus requer de nós. Mas a terceira categoria que foi citada são os ídolos do coração.
E eu pergunto novamente o que ocupa os nossos pensamentos quando acordamos. O que nós mais tememos perder, mais do que o próprio Deus? O que, se for retirado, faria com que nós questionássemos se a nossa vida vale mesmo a pena? O que, se retirado de nós, nos faria questionar se vale a pena continuar vivendo? Se não for o próprio Deus, encontraremos o ídolo do nosso coração. Se o que for retirado faria questionar se a vida vale mesmo a pena, se não for Deus, este é o ídolo do nosso coração. João nos ensina com estas poucas palavras. Primeiro, quem deve se guardar? Nós vimos que os filhos de Deus devem se guardar. Segundo, do que deve se guardar? E deve se guardar dos ídolos. Mas tem algo muito interessante aqui, que é o como deve se guardar. Nós lemos na tradução e simplesmente vimos: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas o que é guardai-vos? Qual o peso disso para a nossa vida? O verbo grego utilizado aqui no original traz a ideia não apenas de guardar, mas de guardar com vigilância constante. Proteger, vigiar. João nos convoca a nos vigiar constantemente. Isso é a responsabilidade humana aqui. Há duas verdades que coexistem nesse último capítulo. Primeiro, somos guardados, somos protegidos por Deus. Mas também somos chamados a vigiar nossas vidas ativamente. Guardai-vos dos ídolos. A palavra que é utilizada aqui é a mesma palavra usada para sentinela em outros textos. Para guardas de fronteira, é a mesma palavra para quem vigia com os olhos abertos. Para aquele que olha, para aquele sentinela, para aquele vigia. Não é uma postura passiva de quem espera que o perigo passe. Não é como um atalaia que não avisa quando o perigo vem. Mas é um atalaia que olha da torre de vigia, e se avistar o inimigo, ele avisa a toda a cidade. Guardai-vos, vigiai a sua vida, vigiai o seu coração, para que não existam ídolos. Qualquer mínima intenção do nosso coração que venha se tornar um ídolo precisa ser eliminada antes de se tornar um ídolo. O que temos feito quanto à vigilância das nossas vidas? A postura dos filhos de Deus deve ser de quem sabe que o inimigo existe e se posiciona contra ele. Por que nas cidades antigas existiam torres altas, as torres de atalaia, as torres de vigia, e onde ficavam guardas? Por que os muros altos que protegiam as cidades eram muito largos? Muros, muitas vezes, com 8 metros de largura, para que guardas passassem por cima das torres, simplesmente para que eles olhassem de longe, para avistar os inimigos, porque eles sabiam que a qualquer momento a cidade poderia ser atacada por um exército de outra cidade.
porque eles sabiam que a qualquer momento o perigo iminente que existia naquela época de tomar territórios poderiam estar indo contra a cidade. Nós sabemos que o perigo de termos ídolos no nosso coração existe. E é por isso que precisamos vigiar ativamente o nosso coração, para não sermos pegos despercebidos, sem esperar o perigo que vem ao nosso encontro. O fato de sermos guardados por Jesus não nos isenta da nossa responsabilidade, enquanto filhos, de nos guardar. Uma vez que conhecemos o Deus verdadeiro e estamos com o Deus verdadeiro, precisamos nos guardar contra tudo o que procura tomar o lugar dele. Precisamos nos guardar contra tudo o que tenta tomar o lugar de Deus em nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Se arrancarmos o ídolo e não plantar o amor de Deus no lugar, o ídolo tornará a crescer. Não basta apenas identificarmos e arrancarmos o ídolo. Precisamos plantar o amor de Cristo no lugar. A guarda contra os ídolos não é primariamente negativa, não é parar de amar isso, mas é positiva. É aumentar o amor por Cristo até que Ele tome todo o nosso coração, todo o nosso pensamento. Até que um dia, aquilo que Paulo escreveu à igreja de Corinto se torne cotidiano para nós. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que você trabalha? Por que você estuda? Por que aqueles que pregam, e aqui eu me incluo, por que eu estudo? Por que eu preparo um sermão? Para que as pessoas me ouçam? Ou para que Cristo seja visto por meio da palavra? Por que trabalhamos? Exclusivamente para o nosso sustento? Ou para a glória de Deus? Porque levantamos toda segunda-feira. O que nos motiva a levantar toda segunda-feira para irmos trabalhar? É simplesmente porque eu tenho que pagar contas? Ou é para a glória de Deus? Talvez coisas mais comuns. Porque eu tenho um perfil no Instagram. Será que ele não virou um ídolo no meu coração? Será que a busca de ter um perfil é simplesmente para que eu seja conhecido? Para que eu tenha muitos seguidores? Ou para que Deus seja glorificado? Será que eu curto, comento, compartilho muito mais coisas que satisfazem o meu coração ou que apontem para a glória de Deus? O que eu tenho feito no meu dia a dia? Precisamos analisar. As disciplinas espirituais nos auxiliam justamente nisso. A oração, a meditação na palavra, a adoração comunitária, a comunhão dos santos. Não são apenas deveres religiosos, mas são os meios pelos quais Cristo se torna progressivamente mais real, mais belo, mais precioso do que qualquer outro substituto que tentamos colocar em nosso coração. É por meio de tudo isso que Cristo nos municia para lutarmos contra os ídolos que temos
em nosso coração, sim, que temos ainda em nosso coração. Precisamos vir à igreja, precisamos cultuar, precisamos estudar a Bíblia, precisamos orar, para que em nosso coração seja cada vez mais visto Cristo, ao invés de ser visto qualquer outra que tente substituir. Precisamos identificar, nos perguntar honestamente, o que controla a minha vida. Precisamos nos arrepender. Precisamos nomear estes ídolos diante de Deus. Precisamos orar sinceramente e apresentar estes ídolos a Deus, pedindo misericórdia sobre as nossas vidas. Que Deus nos faça arrancar do nosso coração, que o próprio Deus arranque do nosso coração os ídolos, esses substitutos falsos do nosso coração. E precisamos substituir. Precisamos plantar o amor de Cristo no lugar de todos estes ídolos que criamos. Nossa confiança deve estar em Cristo. Nossa plena satisfação deve estar em Cristo. Nosso amor deve estar em Cristo. A razão da nossa vida, a razão da nossa existência, a força de levantarmos e vivermos deve ser Cristo. Cristo Jesus. Precisamos alimentar a nossa alma com o Deus verdadeiro. Hoje, o templo de Ártemis não existe mais. Os cultos a Domiciano, o imperador da época, não existem mais. Ele está morto. Há mais de 2000 anos. Mas os ídolos doutrinários, religiosos, os ídolos do nosso coração continuam ativos, como sempre estiveram. Os problemas que toda a Bíblia vem denunciando não era só do povo do Antigo Testamento. São os mesmos problemas hoje. Os motivos pelos quais fazia Israel pecar contra o Senhor e adorar os falsos ídolos são os mesmos motivos que nos faz ter ídolos hoje. O ídolo só mudou, mas as motivações são as mesmas. Eles hoje não têm colunas de mármore, mas eles têm uma tela de um celular. Eles têm um extrato bancário. Eles têm uma audiência no Instagram. Eles têm uma parede cheia de diplomas. Eles têm nome e endereço. O coração humano é uma fábrica de ídolos, com a mesma eficiência que sempre foi. A boa notícia é que João ele não termina apenas com essa advertência do versículo 21, mas ele termina também anunciando o Deus verdadeiro, versículo 20 que lemos. João anuncia o Deus verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O antídoto, não o remédio, que vai ser um paliativo, mas a cura. Aquele que vai depor o ídolo. Aquele que vai exterminar o ídolo do nosso coração. Não vai ser o nosso próprio esforço, o nosso esforço moral, mas é conhecer mais profundamente, amar mais ardentemente e confiar mais completamente no único que é real, no único que é verdadeiro, Jesus Cristo, aquele que nos livrou das trevas, aquele que, com a própria vida, pagou o preço por todos os nossos pecados. Aquele que nos deu vida. Aquele que nos promete
estarmos com Ele na eternidade. Esta é a solução. Não é olhar para como vamos fazer isso, mas clamar aquele que pode fazer, aquele que nos guarda, aquele que intercede por nós, aquele que não nos deixou órfãos, mas enviou o Consolador, o Espírito Santo que em nós habita, aquele que nos instrui todos os dias em como devemos andar, em como devemos agir. Porque esse Deus vivo e verdadeiro é quem definitivamente nos guardará até o dia final. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar?